O que acontece quando as duas maiores economias do mundo entram em conflito sobre tarifas? A resposta pode surpreender você. O anúncio recente do presidente Donald Trump de introduzir uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas a partir de 1º de fevereiro de 2025 é apenas o capítulo mais recente da guerra comercial em andamento entre os Estados Unidos e a China. Isso segue sua decisão anterior de impor uma tarifa de 25% sobre produtos importados do Canadá e do México. Essas tarifas são parte da estratégia mais ampla de Trump, que visa lidar com questões como imigração ilegal e tráfico de drogas, particularmente o crescente fluxo de fentanil para os ECU. Mas o que essas medidas significam para os Ikukwisiwatuas, a economia global e as relações comerciais que há muito definem os mercados globais? A China, por sua vez, alertou que uma guerra comercial entre as duas superpotências resultaria apenas em danos econômicos mútuos. No entanto, os Kizegzitois continuaram com sua política comercial sem se deixar intimidar pelo aviso da China. A imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos do Canadá e do México já provocou respostas duras de ambos os países. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau tem falado abertamente sobre retaliações, apontando o papel crucial do Canadá no fornecimento de recursos energéticos para os Eutquara. O premier de Ontário, Doug Ford, chegou a rotular as tarifas como uma declaração de guerra, anunciando medidas retaliatórias como o boicote a bebidas alcoólicas de fabricação americana e produtos de regiões controladas pelos republicanos no setor automotivo. O impacto dessas tarifas já está sendo sentido em ambos os lados da equação comercial. Empresas como a Volkswagen, que opera uma grande fábrica em Puebla, no México, expressaram preocupações sobre como essas tarifas podem prejudicar os consumidores americanos e o mercado automotivo global. Os apelos por políticas comerciais mais equitativas estão ficando mais altos à medida que as apostas continuam a aumentar. Em resposta a esses desenvolvimentos, a China silenciosamente intensificou suas contramedidas nos últimos meses. Ações que escaparam amplamente da atenção da grande mídia. Isso inclui interromper a exportação de elementos de terras raras, que são vitais para a fabricação de tecnologia e defesa para os Ixtuasitia. Além disso, a China reduziu suas importações de petróleo dos US, um componente-chave da relação comercial, e impôs tarifas superiores a 74,9% sobre certos produtos americanos. Essas tarifas retaliatórias agora também visam importações da União Europeia, Japão e Taiwan, sinalizando uma ampla resistência ao que a China vê como agressão econômica. À medida que os IUA e a China se mantêm firmes, o cenário econômico global está mudando. As consequências potenciais dessas crescentes tensões comerciais são de longo alcance, afetando não apenas os EUAs e a China, mas também a economia global. Para entender completamente as implicações, devemos primeiro examinar as ações tarifárias tomadas pelos EUA, União Europeia, Japão e Taiwan contra a China e seus efeitos em cascata no comércio global. Sob o governo Biden, os EUA se tomaram medidas adicionais para aumentar as tarifas sobre produtos chineses, citando práticas comerciais desleais. A iniciativa de proteger a indústria automobilística do Serekpzirasa de concorrentes chineses altamente subsidiados resultou em um aumento dramático nas tarifas sobre veículos elétricos, VEs, fabricados na China. As tarifas sobre esses veículos dispararam de 25% para impressionantes 100%. A justificativa por trás desse aumento substancial é clara: proteger fabricantes americanos como Tesla e Rivian da pressão competitiva, exercida por importações chinesas mais baratas, que são subsidiadas pelo governo chinês. Ao impor essas tarifas, os Sekiwasariwas esperam nivelar o campo de jogo para fabricantes nacionais e promover o crescimento da produção de veículos elétricos nos Eitsaseiwa. Outro setor crítico impactado por esses aumentos de tarifas é o mercado de baterias de íons de lítio, que é essencial para veículos elétricos. O governo Biden aumentou as tarifas sobre baterias de íons de lítio chinesas de 7,5% para 25%.
Essa iniciativa é particularmente significativa porque essas baterias representam uma grande parte do custo total dos veículos elétricos. Ao impor essas tarifas, os Sr. pretendem estimular a produção doméstica de baterias e reduzir sua dependência de fornecedores chineses que dominam o mercado global de baterias. Para atingir isso, esforços estão em andamento para estabelecer cadeias de suprimentos locais para minerais essenciais como lítio, cobalto e níquel, apoiando ainda mais o crescimento da indústria de energia limpa dos Zhuhai. O setor de semicondutores, que tem estado no centro da disputa comercial entre os Zhuhai e a China, também viu aumentos de tarifas. As tarifas sobre semicondutores chineses importados para os Zhuhai devem aumentar de 25% para 50% até 2025. Essa mudança é parte de uma estratégia mais ampla para incentivar a produção doméstica de semicondutores e reduzir vulnerabilidades na cadeia de suprimentos de tecnologia, especialmente em áreas críticas para a segurança nacional. Em conjunto com isso, os Zhuhai lançaram iniciativas como o CHIPS Act, que fornece financiamento para fábricas nacionais de fabricação de chips, enfatizando ainda mais o esforço para reduzir a dependência de semicondutores produzidos no exterior. Produtos médicos, incluindo seringas, agulhas e equipamentos de proteção individual, EPI, são outra área onde as tarifas aumentaram significativamente. Os Separate Tariwa miraram esses produtos impondo tarifas que aumentarão para até 50% até 2024. Essas medidas são projetadas para reduzir a dependência dos IGJ de suprimentos médicos fabricados no exterior, uma necessidade que se tornou gritantemente óbvia durante a pandemia de Covid-19. As tarifas sobre produtos de energia renovável também foram reforçadas, com impostos sobre células solares chinesas saltando para 50%. O governo do Zhuhai também mirou minerais críticos usados em tecnologias de energia limpa, como grafite natural e ímãs permanentes, com tarifas definidas para atingir 25% até 2026. Essas tarifas são parte de uma estratégia mais ampla para apoiar empresas de energia limpa sediadas no Zhuhai e reduzir a dependência de exportações chinesas para componentes críticos de energia renovável. Do outro lado do Atlântico, a União Europeia agiu decisivamente em resposta ao que considera práticas comerciais desleais da China. A partir de 31 de outubro de 2024, a UE introduziu tarifas sobre veículos elétricos chineses variando de 7,8% a 35,3%, elevando a tarifa mais alta sobre importações de VE para um total de 45,3%. Isso ocorreu após uma investigação sobre subsídios chineses para fabricantes de veículos elétricos, que a UE determinou que estavam prejudicando os produtores europeus. Além disso, a UE impôs tarifas anti-dumping sobre as importações chinesas de um adoçante chamado Arrol, com taxas variando de 34,4% a 233,3%. À medida que as tarifas aumentam e as tensões comerciais se aprofundam, o cenário econômico global se torna mais complexo e interconectado. O mundo está observando enquanto os Equatorial, a UE, o Japão e Taiwan tomam medidas cada vez mais agressivas para proteger suas indústrias nacionais da concorrência chinesa. A recente decisão da China de impor tarifas anti-dumping provisórias sobre copolímeros de poliacetal, um plástico industrial especializado usado pelos Equatorial, Japão e Taiwan, sinaliza sua estratégia contínua para proteger as indústrias nacionais em meio ao crescente conflito comercial. Para os Zhuhai, as medidas retaliatórias da China, incluindo tarifas altas sobre as exportações americanas, estão dificultando a competitividade dos exportadores americanos no mercado chinês. Grandes empresas americanas como a DuPont e a Celan Corporation, que produzem copolímeros de poliacetal usados em indústrias como automotiva e eletrônica de consumo, serão duramente atingidas por essas mudanças. As tarifas pesadas provavelmente expulsarão os exportadores americanos do mercado chinês, forçando os importadores chineses a recorrer a fornecedores alternativos ou aumentar a produção nacional. O impacto não se limita às empresas americanas. Os exportadores europeus também enfrentarão tarifas mais altas, com taxas definidas para atingir 42%.
Embora essa seja uma barreira significativa, não é tão severa quanto as tarifas impostas. As empresas americanas, grandes fabricantes europeus como a BASF e a Tyron IG, que fornecem copolímeros de poliacetal para a China, verão custos maiores e competitividade reduzida no mercado chinês. No entanto, suas reputações estabelecidas e produtos de alta qualidade podem permitir que eles mantenham uma presença em segmentos de mercado selecionados de alto valor. Os exportadores japoneses enfrentarão uma taxa de tarifa ligeiramente mais alta de 43,7%, refletindo seus preços competitivos e presença substancial na China. A proximidade do Japão com a China e as relações comerciais de longa data o tornaram um fornecedor crucial de plásticos de engenharia, incluindo copolímeros de poliacetal, que são usados em indústrias como automotiva, médica e eletrônica. No entanto, espera-se que essas novas tarifas interrompam as cadeias de suprimentos estabelecidas, particularmente na fabricação automotiva, onde materiais feitos no Japão são comumente usados para componentes como engrenagens e peças do sistema de combustível. Apesar das tarifas mais altas, o foco do Japão em inovação e produtos especializados pode ajudar a mitigar parte do impacto em suas exportações. A guerra comercial em andamento entre os EUAs e a China está remodelando as cadeias de suprimentos globais, alterando a dinâmica política internacional e desafiando as relações comerciais estabelecidas. As consequências dessas tarifas crescentes continuarão a se desdobrar nos próximos anos.